Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho aqui falar com vocês sobre o seguinte tema: fake news e eleições brasileiras. Quais as estratégias para combater as notícias falsas? Primeiramente, parágrafo de contextualização, onde no primeiro período você vai fazer uma abordagem histórica. Se você já estudou lá a Primeira Guerra Mundial, logo depois a Segunda Guerra Mundial, você deve se lembrar que a Alemanha nazista tinha, por exemplo, o Ministério da Propaganda. E o Ministério da Propaganda seguia praticamente um lema: uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Paralelamente, a gente observa bastante isso nas eleições brasileiras e a gente vem notando o quanto isso tem sido nocivo para o pleito eleitoral. Beleza? No primeiro período, a abordagem histórica. No segundo período, a sua tese. Num tema como esse, você não pode defender as fake news. Imagina, um tema sobre miséria e fome. Você não vai defender a miséria e a fome, beleza? Aí vem a sua tese sobre a questão das fake news e as eleições brasileiras. E depois os argumentos. Aí eu vou te sugerir fazer uma argumentação por causa e consequência. Primeiramente, aí a tese a respeito das causas. Depois, um repertório. Você pode, no repertório, falar que aqui no Brasil a gente já tem mais de 150 milhões de celulares. Tudo bem, tem pessoas com mais de um celular, mas imagina o seguinte: provavelmente mais de 50% da população tem um aparelho celular. Tem um aparelho celular. Tendo ou não internet, muitas vezes tem, essa notícia acaba se espalhando lá no grupo de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, no Kawaii, no Spotify. Olha só quantas redes sociais. Por SMS também, tá vendo? Tendo ou não internet, como eu já comentei. Essa informação vai circulando. O segundo período é o repertório. O terceiro, você vai comentar sobre essa circulação da informação, muitas vezes desenfreada, descontrolada, que é difícil pra caramba de fiscalizar. Isso tudo associado ao fato de que o brasileiro não tem o costume histórico de conferir se a notícia é verdadeira, acaba trazendo inúmeros malefícios, inúmeras consequências. Por que isso? Antigamente, as famílias se reuniam num determinado horário, antes da novela, para assistir juntas ao telejornal, principalmente o Jornal Nacional, ou então ao telejornal de alguma outra emissora. Isso porque alguns membros da família já assistiram ao longo do dia a outros telejornais, já leram lá o jornal de papel, sabe? Isso aí foi criando um costume, uma rotina cristalizada na cabeça das pessoas de acreditar piamente naqueles meios de comunicação que muitas vezes doutrinavam essas pessoas, faziam elas acreditar em apenas um trecho da notícia, descontextualizavam certas coisas. Tem até uma questão ligada àquele momento lá do caos aéreo aqui no Brasil, que os aeroportos estavam lotados e tal. Pegaram uma fala da Marta, qual o nome da, era, esqueci o nome daquela mulher, meu Deus. Enfim, criaram, é a mãe do Supla, né? Daqui a pouco eu lembro dela. Mas enfim, pegaram lá uma fala dela e que ela teria dito que quando a pessoa estivesse por horas no aeroporto esperando, ela deveria simplesmente fazer o quê? Ela deveria simplesmente relaxa e goza. Lógico que não era simplesmente isso. Marta Suplicy, lembrei o nome dela. Marta Suplicy teve toda uma fala dizendo que o Brasil teve um crescimento muito rápido, inesperado, e que agora, nesse momento, estavam naquele momento, perdão, tentando organizar a coisa toda para que os aeroportos não ficassem aquele caos, mas fizeram um recorte da fala dela e colocaram simplesmente isso. O John Lennon passou por isso. Uma vez o John Lennon falou que a prova de que as pessoas estavam com os valores tremendamente invertidos era que muita gente conhecia os Beatles, mas não conhecia de Jesus Cristo. Aí falaram que o John Lennon teria dito que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Tá vendo? Muitas vezes a grande mídia faz isso. A grande mídia faz o quê? Ela vai e descontextualiza, vai e faz um recorte da fala de alguém e acaba aparecendo que essa pessoa disse um absurdo, mas tinha todo um contexto. E isso gera consequências. A gente vai agora para o nosso terceiro parágrafo, primeiro período, em que você vai fazer uma tese sobre as consequências. Consequências que agora vamos para o repertório no segundo período. Consequências essas que podem ser drásticas. Um tempo atrás estava, entre aspas, na moda o caso de justiçamento, de linchamento de pessoas que tinham praticado assaltos, por exemplo. Mas
num determinado caso, espalharam fake news sobre uma mulher que teria agredido crianças, e essa mulher foi agredida, tremendamente agredida, e acabou sendo algo fatal para ela, certo? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A própria novela das 8 atual, Travessia, né, se eu não me engano, a personagem Brisa foi alvo de uma fake news que acabou com a vida dela, que prejudicou muito a vida dela também. E no terceiro período, você pode falar que as fake news podem ser muito prejudiciais para certas campanhas, algumas campanhas até muito bem intencionadas. Por quê? No último período você fala, muitas vezes as fake news são associadas a preconceito, como a mamadeira com aquele símbolo que você já sabe, como, por exemplo, notícias falsas sobre uma suposta ideologia de gênero, sobre por exemplo, falando que se um determinado candidato ganhasse, ele ia tomar quartos das casas das pessoas, ou que um outro candidato teria dito que ia imprimir cédulas para controlar a inflação, e por aí vai. Aí na proposta de intervenção, você vai dividir a proposta da seguinte maneira. Primeiramente, você vai retomar a tese, ou seja, você vai dizer que as fake news são realmente um problema. Depois, quem deve agir, o que fazer, como fazer e objetivando qual cenário. Aí, para te dar uma ideia, veja bem, isso aqui não é para você copiar, mas para você refletir a respeito, eu trouxe algumas notícias que eu vou ler alguns trechos para a gente conversar sobre elas. Apesar de reconhecer as iniciativas de combate à desinformação, Leonardo Barreto, doutor em ciência política e especialista em comportamento eleitoral, cobra uma articulação nacional permanente. Temos algumas movimentações, como checagens feitas pelos jornais. A própria Globo tem uma seção chamada Fato ou Fake, que fala sobre fake news, campanhas de conscientização e medidas de autorregulação definidas pelas próprias plataformas, mas tenho dúvidas quanto à capacidade da Justiça Eleitoral em fazer essa fiscalização, que depende muito da boa vontade das empresas, pondera. O que ele está dizendo aí? Tem a questão da autorregulação. As empresas têm que estar incluídas nesse processo também. Daqui a pouco a gente vai ver quais empresas. Já dei o exemplo aqui do Grupo Globo. Olha só outro trecho de notícia. A primeira notícia eu tirei lá, deixa eu ver... Eu não lembro, não sei agora que meio de comunicação é esse, mas depois eu coloco aí nos comentários para vocês. Olha só que a próxima notícia é essa do Conjur. Para que a Justiça Eleitoral tenha ferramentas adequadas e eficazes para combater a desinformação, sem desrespeitar princípios constitucionais e as normas interamericanas sobre os direitos humanos, o Brasil precisa fazer uma reforma legal, com um debate o mais amplo possível entre as partes interessadas e especialistas. Cara, uma notícia falsa do bem, que não vai prejudicar ninguém, é falar que o Dr. Drauzio Varela não se chama Drauzio e sim Áuzio. Daí Dr. Áuzio, até engraçado. Ou então falar que o Cristiano Ronaldo é um robô. Mas tem muitas outras que, principalmente no campo da política ou no campo da vacina, acabam sendo muito prejudiciais. No campo da vacina, tipo a gente viveu recentemente, né, uma crise sanitária. Olha só o texto 3. Em fevereiro deste ano, o TSE trabalhou em outra frente, a das plataformas. A corte fechou parceria com diversas redes para combater o alcance de notícias falsas na internet durante o pleito eleitoral. Na ocasião, Google, YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Kawaii, TikTok, LinkedIn, Twitter, Spotify, Orkut assinaram um acordo. O Orkut é brincadeira, tá? Por quê? Muitas vezes notícias falsas caminham livremente por essas plataformas e elas fazem bem pouco a respeito, mas muitas delas, né, colocam às vezes um disclaimer, um anúncio dizendo para você se informar mais quando fala sobre vacina, quando fala sobre pandemia, por exemplo. No YouTube eu já vi também, uma vez um certo candidato foi dar entrevista lá no Flow Podcast. Aí abaixo eles colocaram um aviso falando que a pessoa devia pesquisar tudo que estava sendo veiculado naquele programa. São exemplos. Agora aqui, ó, tá vendo? A gente está vendo várias entidades que têm que fazer parte do processo. As empresas, a política e os próprios candidatos. Tipo essa notícia aqui, ó. Ao assumir a assessoria jurídica da campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, o advogado Cristiano Zanin, que também defendeu Lula nos processos da Lava Jato, tinha uma preocupação: como enfrentar e brecar os ataques das redes digitais do presidente Jair Bolsonaro contra o candidato. A experiência de 2018 deixara clara a eficiência das redes bolsonaristas. Zanin, portanto, não tinha dúvida de que as redes seriam uma grande ameaça a Lula, pois era claro que os adversários usariam perfis espalhados por várias plataformas para propagar notícias falsas, criar terror entre os eleitores e, principalmente, reforçar o fato de o ex-presidente ter sido condenado e preso, embora o advogado tivesse conseguido reverter todas as 26 condenações, certo? Enfim, galera, li aí uma série de notícias para vocês
a respeito dessa questão de fake news e eleições brasileiras e dei uma possibilidade de esquema para você usar no seu texto também, beleza? Se você está aqui até agora comigo, deixa aí nos comentários, deixa eu pensar o que eu posso pedir para você botar aí nos comentários. Já escreve aí nos comentários Orkut. Orkut, beleza? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.